esse instrumento de comunicação. Então, eu vou pedir para que todos possam esquecer um pouquinho dos problemas lá fora, deixar um pouco as preocupações, as contas, tantas outras coisas que muitas vezes nos inquietam, que a gente agora, no momento, possa encontrar a serenidade devida, acalentar o nosso coração, conversando com o nosso amado Mestre Jesus e com um Deus de amor, que a todos dá vida, vida e abundância. Senhor da vida, amado Mestre Jesus, Bezerra de Menezes, Alcides de Castro, Maria Mãe Santíssima, essa pleite de estrelas, esses embaixo de Cristo que nos abençoam nesse momento, que nos inspiram os melhores sentimentos, que nos renova as energias, os propósitos da vida, que o Senhor possa nos acompanhar ao longo da noite, Senhor, possa ativar a nossa compreensão, estimular os melhores sentimentos da alma, Senhor. Tudo que for falado, que seja absorvido de forma profunda e serena, que a gente leve para os nossos mais profundos arquivos, possamos utilizar, Senhor, porque a doutrina ela exige cotidianamente da gente o exercício da prática do bem, da prática da caridade, da indulgência, da paciência, do não julgar, do amar acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Amado Mestre Jesus, como temos a agradecer, Senhor, essa oportunidade da vida como um todo, e essa em particular de ouvir mais uma vez aqui reunidos todos, discípulos e protegidos como toda a humanidade, mas nós em particular nos sentimos protegidos por esse irmão maior que trabalha de forma contínua em nome do Cristo, que é Dr. Bezerra de Menezes. Que ele possa abençoar mais uma vez a Casa dos Benefícios, possa abençoar seus trabalhadores, possa abençoar, nós temos certeza, Senhor, porque não há privilegiado nesse mundo. Somos todos iguais, somos todos irmãos. E um em situação melhor, do ponto de vista espiritual, e certamente esses irmãos estão num patamar muito à frente. Posso ajudar aqueles que se encontram na retaguarda, sofrendo ainda pelas mazelas morais, tudo aquilo que atravanca o bom caminhar. Amado Mestre Jesus, se conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Passo então a palavra, meu amigo, meu querido amigo, minha palavra é toda sua, por favor. Muito obrigado. Maravilhosa prece, um acolhimento ímpar que nós sentimos na nossa casa. É muito bom estar falando na casa de Bezerra de Menezes. É muito bom ser útil. E eu preparei um estudo em cima da obra de Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje, que se encaixa perfeitamente na nossa necessidade de enxergar além da vida, de enxergar além da dor, de enxergar que Deus está no controle da nossa vida. Essa percepção de que temos uma inteligência suprema de amor absoluto a cuidar de todas as nossas necessidades emocionais e intelectuais, de convívio, de família, de evolução própria, de tino de que somos imortais, é realmente uma bênção. A doutrina espírita, ela é realmente ímpar. Temos estudado profundamente, revisto os temas, aprofundado. Tenho estudado mais do que faço quando falo
presencialmente, porque sempre cometemos algum engano, e entre a minha opinião e os postulados da doutrina espírita, prevalecem sempre os da doutrina espírita. Entre a minha emoção e as palavras da benfeitora Joana de Ângeles, prevalecerá sempre a de Joana de Ângeles. Este livro é um desafio porque ele trata de coisas que a gente muitas vezes esquece quanto a nossa ou o nosso direito à felicidade. Os parâmetros de felicidade do mundo muitas vezes não é aquele que o Cristo nos traz. E este convite a tomarmos o nosso livre-arbítrio de forma que tenhamos nas nossas mãos as rédeas das escolhas implica nas consequências melhores para o nosso mundo. É muito útil, necessário lembrarmos o capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências, as nossas más inclinações. Dr. Bezerra de Menezes viveu o Evangelho, viveu a caridade, então nós também podemos viver. Nós, cultura ocidental, escolhemos a amplitude do conhecimento intelectual para justificar o conhecimento moral e o conhecimento da emoção espiritual. Só que, às vezes, os verbos não combinam, porque a nossa inteligência aponta para um meridiano e a lei divina nos mostra o caminho a realizar. Vamos ver o que nós temos a aprender com esta benfeitora espiritual, a nossa Clara Joana de Ângeles. Divaldo já admitiu, já temos livros, lições, ela é Clara de Assis. O projeto de educação de Francisco de Assis, ele nos remete a uma introspecção importante para nós. Vamos iniciar. Enquanto a reencarnação era só prazer e sorrisos, pela alegria de viver e sem maiores preocupações com o processo evolutivo, tínhamos a impressão de um verdadeiro paraíso, infância espiritual. Inesperadamente surpreendido e desencantado, acreditamos que estamos desamparados e sem a providência divina. Sempre que algo nos aturde, sempre que o nosso desejo é contrariado, que os nossos interesses são contrariados, nós nos acusamos dizendo: Deus esqueceu de mim, e esta não é a realidade. Sucede que a Terra é uma escola abençoada que faculta o progresso intelecto-moral dos espíritos devedores, nós que estamos nela reencarnados. Somos seres imortais. O sofrimento se apresenta como benfeitor. Sofrimento benfeitor. Que sentido moral, ético? Da mudança de hábitos, da restauração do caminho para Deus por dentro da nossa plenitude de descobrir o nosso Cristo interno. E o budismo já ensina isso há 150 mil anos. O caminho interno da plenitude é o encontro com Deus dentro de nós. Então, por que não é tão simples para nós, os ocidentais? Porque nós não escolhemos o caminho do coração ligado à lei divina. Nós escolhemos o caminho do desejo. Nós escolhemos o caminho da fantasia. Então, temos que ter alguma ferramenta para nos trazer a lucidez espiritual. Esta é a irmã dor, como dizia Francisco de Assis. Tais sucessos imprevistos objetivam a reflexão e a liberação dos encantos do prazer e ensinam-nos
a transitoriedade do corpo. Nós temos aprendido que envelhecer não é fácil. Olhamos para o espelho e constatamos, no meu caso, hoje, com 62 anos de idade, não acredito. Parece que foi antes que tinha 20, 30, 40, 50. Mas, a cada dia que passa, eu percebo que, revendo os meus ensinamentos, revendo as minhas leituras do outro, da opinião do outro, da dor e da vida, quanto sei? Muito menos. Entretanto, a minha experiência de vida já aponta para que a lucidez esteja conforme a justiça divina. Ajustar as nossas necessidades, aquilo que o plano espiritual precisa que amadureçamos, que é a consciência de sermos imortais, muda as nossas escolhas na Terra. O nosso livre-arbítrio passa a ser uma ferramenta útil à nossa evolução, uma vez que é um direito que Deus nos dá. A livre escolha, entretanto, nós vamos escolher sempre do que plantarmos. É da lei. O sofrimento, para nós agora, tem uma outra motivação e uma outra leitura. Desperta-nos a consciência adormecida e a visão correta de um comportamento para o existir com plenitude. Se nós gostamos da verdade, precisamos enxergar que a Terra não é um palco de ilusão, é uma escola, é um hospital, é um laboratório, como agora estamos vivendo a pandemia, é também a oportunidade que nós temos de avançar na direção da nossa evolução espiritual. E ela só se dará quando amarmos como amamos a nós mesmos, ao próximo e a Deus, com o amor fraternidade, o amor paciência, o amor confraternização dentro de casa, o amor paciência, o amor renúncia, o amor desapego. Para mim, Neandertal, renúncia e desapego ainda é um grande desafio. Tudo parece normal. As metas programadas e, de repente, desencarna alguém, deixando saudade e amargura. Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, eles aludem que a dor da desencarnação de quem amamos em nós muitas vezes é maior emocionalmente do que no próprio desencarnante. Preferimos o apego, preferimos que ele sofra num corpo envelhecido, num corpo doente, que é apenas uma vestimenta aonde, pelo objetivo da pergunta 222 de O Livro dos Espíritos, alude ao progresso, alude a restabelecer o passado num hoje comprometido com Cristo, com a modernidade espiritual de escolhas éticas conforme Jesus nos ensinou. Amar, perdoar, agradecer, praticar a caridade e termos a consciência de que somos imortais, olhando para o outro como uma alma. E a Joana lembra isso de Jung. Quando você estiver diante do outro, seja o porteiro do edifício, o presidente da República, o faxineiro, a professora, o aluno, é uma alma, é um ser, é uma alma, um espírito em evolução. Noutra ocasião, os negócios, em ordem, sofrem alteração e a empresa bem estruturada dissolve-se e acaba, cerra as portas. Nós temos visto isso. No nosso entorno, aqui no bairro da Tijuca, eu não sou daqui, sou de Recife, mas desde os 12 anos de idade, propriamente aos 13, naquele dezembro daquele ano, onde eu tinha 13 anos, mudamos-nos aqui para o Rio de Janeiro, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e estamos já há 48 anos aqui no Rio. Então eu me sinto carioca por emoção.
Eu me sinto niteroiense por escolha de alma. Mas na casa de Bezerra, eu sinto um acolhimento inigualável. Um abraço do nosso benfeitor, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá coragem ao nosso enfrentamento das nossas próprias dores. Ontem, melhoradas no agora, para transmutarmos em verdadeiras escolhas felizes, com o exemplo que Bezerra nos deixou, em toda a sua vida, pautada na vida do Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Em certos dias, assinalados por desencantos, e todos temos, a afetividade experimenta choques variados, resultando em desalento e dor, porque nós estamos acostumados à vida tridimensional. E muitas vezes aqueles que partiram, se libertando do corpo, auferindo a sua viagem ascensional à esfera de luzes, nos causa a dor física da ausência, quando aprendemos, e o Chico nos ensinou isso. A saudade é a ausência ou a presença do ausente. Precisamos, conforme o Livro dos Espíritos nos convida, libertar o outro para que ele seja feliz. E os laços de amor, que são imperecíveis, adimensionais e atemporais, estreita-nos pela alma. E nos livros, nos domínios da mediunidade, nós aprendemos que a distância é apenas da mensuração de percepção. Quando tivermos a percepção do amor, muito embora o querido, a querida que partiu fisicamente, estará dentro do nosso santuário, mais íntimo que a nossa alma, que o nosso coração, que o nosso sentimento espiritual, muito perto de nós. E a prova disso é o Dr. Bezerra de Menezes. Todos que estamos relacionados pelo amor, tocados pelo amor de Bezerra, nos sentimos acolhidos como se ele estivesse agora, nos abraçando e carregando no colo. Isto é a percepção do amor. Precisamos praticar. Noutros momentos, enfermidades degenerativas debilitam forças numa aparente conspiração contra o bem-estar e a harmonia. Lembremos-nos daquelas doenças programadas, nos genes programados antes da nossa reencarnação. Muitas vezes não temos nada, de repente aparece Alzheimer, aparece isso, aparece aquilo, nos convidando, nunca nos punindo, nos convidando a uma restauração de proceder. Ontem mesmo falávamos da diabetes e de outros problemas, e também daqueles espíritos que precisam da microcefalia para resgatar o suicídio de ontem. Joana é pródiga em revelar que muitas vezes aquele espírito que reencarna com aquele cérebro microscópico muito diminuído, porque estourou o cérebro com arma de fogo, se jogou de penhasco matando através de explosão na cabeça, no cérebro. Então a lei reajusta, traz o antigo suicida ao palco da sua restauração, do seu auto-perdão, da sua reestruturação do dia presente para frente. E as mãos queridas de Ivone do Amaral Peixoto, do Amaral Pereira, com o livro Memórias de um Suicida, ficou 20 anos psicografado, esperando que o plano espiritual desse a ela o ok. E então, Charles, juntamente com Emmanuel, visita Francisco Cândido Xavier, sem que Ivone o soubesse, e aí no plano espiritual reunidos, o em desdobramento, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Emmanuel, Charles, e todos a estratégia montada para a divulgação da obra. Chico escreve, volta ao corpo, escreve uma carta, pega com a Ivone a anuência dela, manda para a Federação Espírita Brasileira, e esta obra magistral de influência, de educação, para entendermos o que é a lei de justiça, de amor,
e de caridade. A reestruturação psíquica, o recomeçar, sempre com a esperança e o aconchego de Mãe Maria Santíssima. Precisamos ter isso em mente, para que possamos nos pautar como alguém lúcidos na Terra, conscientes da imortalidade e de escolhas melhores a cada instante. Não é fácil, esse é o nosso grande desafio. Repentinamente surgem conflitos, todos os temos, que se ignoravam e transtornos emocionais sacodem-nos, ferem-nos a alegria e o coração. Porque esses fenômenos inesperados fazem parte do programa de iluminação da humanidade, estamos num planeta de provas e expiações. Allan Kardec nos ensina, no capítulo da emancipação da alma, que nós estamos no corpo físico, nós vivemos uma vida espiritual momentaneamente presos a um corpo físico. Então nós somos espíritos imortais no corpo. E quando nós deixamos o corpo físico, em situações idênticas a que deixou André Luiz, precisamos do tratamento espiritual. Precisamos do tratamento dos fluidos, dos passes restauradores, até que, conscientes dos nossos temores cada vez diminuídos pela culpa e pelo remorso, tomemos nas mãos a nossa decisão de progresso, como fez André Luiz. Peguemos do vassourão, peguemos do balde e comecemos a trabalhar para o outro, sem expectativa de recompensa, colocando-nos especialmente e infinitamente às mãos de Deus, para que Ele nos dê o alimento, nos dê o dinheiro do aluguel, nos dê o trabalho, a educação, o aprimoramento, a profunda oportunidade de evoluir o pensamento, resgatando a emoção da alma tranquila, serena, como Jesus nos ensinou. O mundo espiritual é de onde viemos e para onde retornaremos. As ilusões e as fantasias é achar que o mundo físico é o único. Não é verdade. É apenas uma experiência física em seres imortais que somos. A vida na Terra expressa-se conforme o nível de consciência. Olha como ele preferiu viver antes de desencarnar. Completamente equivocado, ignorado, ignorando a relação com o mundo espiritual. A escolha fez sempre as consequências. 8 anos no umbral. Se queixou ao querido amigo espiritual que o resgatou. Clarencio, ministro de nosso lar, que ele não via durante 8 anos o socorro, e ele, ao lado de Lísias Tobias, e perto de Narcisa, disse: meu irmão, todos os dias passávamos em frente a você, e você só nos percebeu quando orou com sinceridade de alma, resgatando o teu sentimento a Deus. E aí você teve a percepção de nos ver. Resgatado em nosso lar, começa toda a sua reestruturação espiritual. Resultado do ontem, as ocorrências da nossa vida do hoje nos proporcionam recursos, muitas vezes pela dor, porque escolhemos, de transformação moral. Reporta tudo o que representa excesso e o egoísmo retém, liberta-te disto, das coisas que não podemos conduzir. A vida do outro, a escolha do outro. Somente uma coisa podemos dar: o amor. Treina a simplicidade de coração e a fraternidade legítima. Seja feliz hoje. Esta é a proposta. É assim que nós vamos construindo a nossa felicidade na Terra, como seres humanos, mas responsáveis pelas nossas escolhas, combatendo o nosso mau humor, combatendo as nossas idiosincrasias ainda com egoísmo,
com arrogância, sabe com quem está falando? Sei, como espírito imortal. Tão desencarnável, se é que existe essa palavra, quanto qualquer outro, porque o corpo fica e o espírito continua. Então, só levamos a atitude legítima de fraternidade e de amor, desprendido de tudo. Desapega-te de tudo o que te retém na retaguarda. E aqui, para ilustrar, no exemplo do livro Nosso Lar, pelas mãos abençoadas do médium Amor, como disse Divaldo Franco, agora há pouco, estava assistindo novamente, ele dizia, Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade com amor crístico. Vamos ver qual foi o impacto da realidade frente aos sonhos ilusórios do espírito desencarnado que volta ao lar e vê que a vida do outro continua. Vamos ver como foi. Agora, a voz divina que fala no santuário da minha alma, só perdão e amor. Sério, perdoe. Vá com Deus, doutora André. Obrigado. Nossa gratidão a Débora, nossa diretora de imagem. Eu, quando li a obra Nosso Lar pela primeira vez, jamais imaginaria que no dia 3 de setembro de 2010 eu estaria diante de uma peça cinematográfica que hoje já foi assistida por mais de 5 milhões de pessoas. Wagner de Assis, toda a sua equipe. E ele, no dia 3 de setembro, fez uma live contando histórias 10 anos depois e aludiu a um fato que eu desconhecia. Naquela época, o presidente da Federação Espírita, Nestor Manzotti, bancou a ideia. Contra tudo e contra todos, contra críticas do movimento espírita e de alguns diretores da época, depois todos reconheceram a propriedade de permitir
que este direito autoral da Federação Espírita Brasileira se estendesse numa obra cinematográfica que não poderia contar full, totalmente o livro, mas que pensaria momentos ímpares, capazes de reportar ao livro. Eu não sabia disso. O que eu sabia é que aquele trabalho remontou mais de 1000 pessoas, remontou o sacrifício de muitas horas não dormidas, de atores, diretores, de todas as pessoas envolvidas. E eu gostaria que você assistisse novamente este filme. No DVD, na plataforma, na Netflix, na Sky, na NET, para que você se lembre que o livro aprofunda e explica muito mais. Lembremos-nos de que, desde o dia que André Luiz chegou à colônia Nosso Lar, que ele implorava o direito de voltar para casa. Vai até o ministro e ele diz quais são os seus bônus hora, isto é, aonde o seu mérito. Então aproveite para observar. E quando o seu coração lhe disser, comece a trabalhar, pegue o trabalho, e nas câmaras de retificação, limpando dejetos de vômitos e miasmas pestilentos do umbral, André Luiz se recorda da própria história. Começa a limpar, começa a ver e a entender que somente o trabalho no bem e na caridade poderia resgatar o passado dele, porque só o bem cobre no todos os pecados, os nossos pecados. Mas o detalhe é que, no livro Nosso Lar, pulando, fazendo um salto quântico, precisamos nos recordar do momento em que André Luiz recebe a autorização para voltar para casa. E então, numa conversa íntima na noite anterior, Narcisa diz e recomenda a ele: ore, vigie, vigie e ore. Lembre-se de tudo que você aprendeu em Nosso Lar, mas em especial do que você viu nas câmeras. Parecia até que Narcisa estava antevendo o drama do espírito. Quando ele retorna, que ele vê que a Zélia estava em segundo casamento com um marido que estava com uma doença infecto-contagiosa nos pulmões, ele simplesmente sai cambaleante, senta-se fora de casa, ali no meio-fio, e lembra do terror que ele viveu, como mostrou a imagem, no umbral. Neste instante, ele se recorda das palavras de Narcisa: ore, vigie, vigie, ore, ore a Deus, peça força. E antes que ele terminasse de orar, sente a mão da amiga no ombro dele, dizendo: você não está certo. Esta é a vida. Se prepare, André, para praticar o desapego, a renúncia e pedir perdão. E ele entendeu que o perdão que ele precisava pedir a Zélia era tudo o que ele houvera construído na terra de ilusão, de mentira, de uma vida totalmente diferente daquilo que deveria ser o seu comportamento ético-moral, que o espírita precisamos ter. Somos imortais. Se é difícil conviver com as nossas escolhas do ontem, lembremos-nos neste momento do que nos ensina Chico Xavier. Muito embora não possamos voltar atrás e escrever um novo começo, podemos começar agora a escrever um novo final. Veja esse exemplo de André Luiz. A sede de prazer e ânsia de poder que todos temos são os nossos grandes adversários. E essa é uma figura muito própria da psicologia com alma, da psicologia transpessoal, aquela que desnuda o corpo para enxergar o espírito. Impedem o indivíduo de viver as saudáveis experiências da renúncia e da abnegação. Por quê? Porque nós temos vivido até hoje apegados
apegados, apegados a tudo, ao cabelo, ao dente, ao corpo. A gente não admite que envelhece. Precisamos admitir, conviver com este corpo até deixarmos ele aqui na Terra e prosseguirmos mundo afora, isto é, mundo espiritual afora, colhendo aquilo que plantamos aqui na Terra. Então, renúncia e abnegação. Abnegação e renúncia. Vigiar e orar. Amar a Deus, ao próximo, a nós. Praticar a caridade. Aprendermos a praticar a caridade. Agradecermos e perdoarmos. São as 5 lições que, desde o livro Plenitude, Ser Interior, e todas as obras até esta, e todas as que Joana tem escrito com a visão da psicologia espiritual na Terra, nos convida a enxergar os seres imortais que nós somos. Qualquer apego é prejudicial ao espírito. Qualquer apego é prejudicial ao espírito. Eu vou pedir à nossa diretora de imagem que passe mais um vídeo para nós. Olha o que vai acontecer com ela, que depois de desencarnada quer voltar para casa para se prender ao noivo que já estava para casar com outra. Luísa, não vai funcionar. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Agora sou eu que estou lendo seus pensamentos, não. Você está doido para ir. Não aguenta mais esse tom moralista. Todo mundo tem um conselho para te dar, não é? Vamos embora. Vamos ser felizes de verdade. Não vai dar certo. É a nossa vida, doutor. Nós temos esse direito. Nós não temos esse direito. Desequilibrada, obcecada pelo noivo, Heloísa jamais conseguiria atravessar as densas camadas de umbral que cercam a Terra desde a superfície até as fronteiras da cidade. Resultado, lei de ação e reação. Você tinha razão, doutor. Não consegui. Nunca pensei que fosse dizer isso para você. Mas um dia todas as respostas chegam. Todas. Por que eu sou assim? Por que eu faço tanto mal às pessoas? Um dia você vai. Quando esse dia chegar, você vai sentir uma certeza. Quando essa certeza for inabalável, você vai crescer.
Essa sopa é horrível, eu não tenho gosto de nada. Essa de Heloísa eu também acho. Isso é a nossa amizade. Beba, vai te fazer bem. Aprendi muito com você. Obrigado por tudo. Fica bem. Cissa, Clarência, algo que eu possa fazer por você, né? Já fez, ministro. Já fez. Me permite? No dia que nós acordamos para a realidade espiritual, as respostas chegam, tudo faz sentido. Por isso que o plano espiritual se antecipou a nós aqui na Terra, para nos prevenir que temos a capacidade de, como seres imortais, escolher viver conforme Jesus nos convida. Amar, perdoar, agradecer, compreender o outro, permitir que o outro vá, siga o seu caminho. Aceitarmos o outro como ele é, como queremos que nós sejamos aceitos. Conduta espírita está lá, nas mãos de Valdo Vieira e Chico Xavier. Tudo o que nós precisamos está aqui na obra da doutrina espírita, ilustrado nestas obras, livros de André Luiz, desnudando-nos a realidade espiritual. Espera todos os tipos de enfrentamentos, especialmente os que revelam o nosso despreparo. No fenômeno da morte, que basta estar no corpo, robustecermos-nos de coragem, na fé raciocinada. O que significa isso? Que tudo tem uma causa. Que se o outro precisa partir, como eu vou deixar o corpo, preciso aceitar que o outro vá e que leve as minhas preces, o direito que tem de evoluir. Couraça protetora, fé que raciocina, coragem diante dos enfrentamentos de todos os tipos. É na esquina, é no Covid, é no anúncio da televisão, é no convite de um telefonema de call center, simplesmente uma notícia inesperada, corpo envelhecendo, tudo o que nos contraria a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso orgulho nos fere, enquanto isto deveria ser a oportunidade de mudarmos a abnegação, renúncia ao que fomos ontem, determinação naquilo que precisamos ser amanhã, construindo agora, conforme aprendemos com Jesus, na doutrina dos Espíritos, o que ser melhor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. São as consequências do ontem que precisam parar, e somente através de uma consciência educada, emocional e intelectualmente, com a realidade espiritual, é possível nós realizarmos isto agora, daqui para frente. Na busca da verdade, Jesus afirmou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A educação, ela modifica, mas só o exemplo arrasta. Então o exemplo é do Cristo. Os enganos que o nosso ego engendra, arquiteta, maquina, e o ser se apega porque queremos, preserva ou nos impõe uma ilusão que nos falta coragem e estrutura moral para romper esta realidade na qual se encontra esculpida e que nós não damos conta. Uma mentira leva a outra, e a outra que nos leva à ilusão, até que vem a irmã dor. E a gente se vê assim, ó, um peão diante
de um bispo, de um rei. E nós não somos isto. Somos seres humanos. Uma experiência espiritual num corpo material transitório, com carga e tempo definidos. Precisamos ter a consciência de relação de amor, de justiça e de caridade para o outro, para que possamos entesourar dia a dia para nós mesmos. Não devemos considerar os acontecimentos imprevistos como infortúnios que nos convocam a mudanças radicais de conduta para a nossa melhoria espiritual. Jesus nos ensinou: o reino dos céus está entre nós. É necessário ter-se olhos de ver, ouvidos de ouvir, para nos deixarmos penetrar pela realidade do Cristo, incorporando a realidade do reino de Deus dentro de nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Supera as fantasias da nossa mente, superemos, disciplinando o nosso pensamento. E que figura magistral! Nada melhor do que a mudança de estações para a planta entender e aprender o princípio espiritual, que existe uma lei que determina inverno, primavera, outono, verão. Então, existe uma lei física que envelhece o corpo e que substitui o egoísmo, a arrogância, o orgulho em tarefas espirituais agora, de reestruturação, reeducação, agora, no nosso hoje, para colhermos melhor no amanhã. Conduze de forma edificante e prazenteira a tua existência, assim como para depois da tua desencarnação. Aprendemos com os exemplos espirituais. Vejamos a vida de Dr. Bezerra. Ele colheu no plano espiritual o que plantou na terra. Celina, minha filha, o que é aquele vozerio? Chega aqui na janela, Bezerra. Quem são os espíritos que desconhecem? Aquelas criaturas que tu amparastes com a tua prece, na mesa de desobsessão, no teu perdão, pedindo ao outro para perdoar o outro. E eles vêm agora te agradecer. Colhe o que plantastes. Este é o exemplo máximo. Doutor Bezerra de Menezes, o nosso benfeitor, doutor Bezerra. Quando despertarás no plano espiritual conforme somos, e não com o que reunimos ou fixamos. Os diplomas ficarão todos. E aqui uma lição de Satya Sai Baba, do outro lado, lá na Índia, conhecendo Jesus. Olha o que ele nos diz. O mundo não é a causa nem da dor, nem do prazer que você experimenta. Você chora pelos seus sofrimentos e dificuldades somente porque, apenas porque, se é que existe, somente porque não reconhece a força de Deus presente na sua vida, dentro de você, de dentro para fora, de fora para dentro da sua vida. A luz do sol ilumina o mundo inteiro e ajuda as pessoas a realizarem suas tarefas. Contudo, o sol não tem nada a ver com o prazer e a dor que nós, seres humanos, plantamos para colher. Assim, os problemas que você enfrenta estão relacionados apenas com os seus sentimentos, sentidos e mente. Os inúmeros assuntos mundanos com os quais nós nos apegamos podem nos dar prazeres efêmeros, passageiros, ilusórios, mas jamais a verdadeira e eterna bem-aventurança. Desenvolva a visão interior para experimentar a felicidade genuína. Purifiquemos os nossos sentimentos e cultivemos um intelecto inabalável, altruísta. Deus é amor, Deus é paz, Deus é força. Domingo, 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. Convalescente, que sabemos que Divaldo está, e 3 hérnias de discos operadas em São Paulo no começo do mês. Aliás, no final do mês passado. Meados do mês passado, melhor dizendo. Situando-nos, porque o tempo passa tão rápido. É assim mesmo. O apóstolo da mediunidade com Jesus. Médio, que
Dr. Bezerra escolhe para transfigurar. Perceba 4 minutos e meio sem piscar a pálpebra. Impossível para nós de seres, mas possível para o apóstolo de Bezerra. De volta. Aqui agradecer. Vejamos o que Bezerra tem para nos dizer e deixou no domingo, dia 13 de setembro. O mundo espiritual, que durante esta semana esteve presente nos corações que participaram dessa gigantesca maratona de luz, vem dizer-nos que nunca estaremos a sós, porque o sentido da nossa vida é cristificarmos, encontrarmos Jesus e sermos as suas mãos que operam no bem, a sua dúlcida voz que canta a fraternidade, a sua ternura que proporciona esperança e vida. Crede, nunca estaremos a sós. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, descem à terra para inaugurar a era do amor imortal. A alma dedicada à luz da revelação cristã, da terceira revelação hebraico-cristã. Então, Israel é a lei, Jesus é o amor, e o Espiritismo é a caridade em ação. Não vos olvidei nunca de que o sentido da vida é dar e melhor dar, se necessário, em holocausto por outras vidas. O bom pastor deixa 99 ovelhas para ir em busca da desmanhada. E ele está hoje nas 1000 vozes que invadem o mundo para enxugar as lágrimas das ovelhas que choram, dos cordeiros que se extraviaram, dizendo baixinho aos nossos ouvidos: vinde a mim, e eu vos consolarei. Permanecei fiéis até o fim dos tempos, porque eu dei a minha vida por amor a vós. E não vos peço nada além do vosso amor ao Pai, a mim, aos vossos irmãos, como a vós mesmos. Ele está permitindo que a sombra deixa do mundo em sombra nos perturbe, porque tende a luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritas e não espíritos, e não os espíritos espíritas. Aqui estamos para nos acariciar com a certeza da imortalidade. Muita
difícil segurar esse botão. Mas somos muito gratos a Deus. Está no Facebook. Entra no Face, digita Mansão do Caminho, procura esta prece. Foi 1h e 18 que Divaldo falou o sentido da vida. No final do teu desejo, nos presenteia de novo. Não estamos. O sentido da vida é dar. Conforme Jesus. Então, o reino dos céus está entre nós. Enunciou Jesus. Esta foto, você já sabe, uma interpretação do Satya Sai Baba. A história já contei. E aí, a gente diz apenas o nosso obrigado. As legendas foi a Débora que colocou ontem de manhã, quem agradecemos. Agradecemos ao Márcio, agradecemos a Aglaê, ao nosso Walter, a você que está nos ouvindo. E agradecemos por todo esse tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Nean, mais uma vez, pelas palavras amigas, pelo estudo de hoje, pela energia gerada por tanto amor, né? Esse amor de acolhimento. Eu espero que essa energia possa, com certeza já o é, né? Já é, espalhada por todos aqueles que nesse momento sofrem de alguma forma, por aqueles também que multiplicam essas energias mundo afora, porque é o mundo todo que está passando por esse processo, né? Ainda não findou esse processo. Então, vou agora, para a gente finalizar a nossa reunião de hoje, agradecer mais uma vez, muito boa fala em todos os sentidos. Agradecer a Débora pelos recursos visuais que ajudam bastante, pela edição que não é fácil, é um trabalho da dupla fabuloso, né? E passar então, saber se a Cláudia está aí. Eu não sei se a Cláudia se encontra ainda aqui. Estou aqui. Oi, Claudinha. Você faz a nossa prece, por favor, nossa prece final? Faço sim. Obrigado. Vamos lá. Fechando os olhos. Pai amado, querido Mestre Jesus, queridos trabalhadores da casa do Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo sempre a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, Pai amado. Nesse aprendizado da noite, agradecemos também ao nosso irmão Leão, agradecemos aos trabalhadores da espiritualidade, nesse momento tão difícil que estamos passando, acolhendo os nossos irmãos que desencarnam, muitas vezes desorientados, e consolando também os que ficam, os parentes que perdem os seus entes queridos, que, como o nosso irmão Nean falou, nós não sabemos ainda o valor, aprender o desapego, né? É uma coisa que nós temos que aprender e que é tão difícil, Pai. Nos ilumine nas nossas preces, quando pedimos em favor dos nossos entes queridos, que peçamos sempre o que for melhor para eles, não o que for melhor para a gente. Nos ilumine na nossa caminhada, nas nossas provas, que tiremos sempre o aprendizado das provas, sem revolta, porque nós estamos aqui para isso, no mundo de provas e expiações. Querida Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto de amor, de bondade, e que possamos, na próxima semana, estar reunidos mais uma vez aqui com novos aprendizados. Nos ilumine sempre na nossa caminhada, meu Pai amado. Nós sabemos sempre que nunca estaremos só. E que também saibamos aprender o único ensinamento que o Senhor deixou para a gente.
que é o verdadeiro valor do amor, significado do amor, o amor ao próximo, o próximo, mais próximo da gente. Um sorriso, um abraço, até mesmo um olhar, muitas vezes vale por qualquer frase não dita. Muito obrigada por nos iluminar e fiquem sempre conosco, queridos irmãozinhos de luz. Que assim seja, graças a Deus.